sejam todos bem-vindos à cozinha do Retempera e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre leites vegetais. Mas lembrando que vocês encontram o nosso programa nas redes sociais da RDC TV. Basta digitar @RDCTV Digital. Então, existe um número muito grande de pessoas que já não consomem leite de origem animal. Mas nós precisamos levar em consideração que esse produto é riquíssimo em alguns nutrientes, como minerais, proteínas, lactose, vitaminas. E na hora que nós fazemos a substituição deste ingrediente, deste leite, nós precisamos levar em consideração essa perda e tentar de alguma forma retomar. O leite de vaca, ele apresenta cerca de 70% de cálcio. Os leites vegetais não apresentam esse número tão alto de cálcio na sua composição, mas existem alguns ingredientes que podem ser adicionados aos leites vegetais para devolver esse cálcio, como por exemplo o gergelim. O gergelim apresenta cerca de 9 vezes mais cálcio do que o leite de vaca, na mesma proporção, obviamente. Então, nós precisamos levar em consideração essa necessidade de substituição. Outra questão importante são as proteínas. O leite de vaca, ele é riquíssimo em proteínas e nós precisamos optar por leites também vegetais, mas também com uma quantidade de proteínas adequada. O leite de soja, ele tem cerca de 5,9 gramas de proteína por 200 ml de leite. Quase se equivale ao leite de vaca em termos proteicos. O leite de vaca tem cerca de 6,3 gramas de proteína por 200 ml de leite. Já o leite de coco apresenta apenas 2 gramas, mas também é uma boa opção de substituição. O leite de arroz apresenta cerca de 0,3 gramas de proteína por 200 ml, sendo considerado um pouco menos interessante nutricionalmente. Pensando objetivamente, quais são as vantagens de se consumir essa bebida de origem vegetal? Os leites vegetais, eles são riquíssimos em nutrientes, como ácidos graxos, ômega, vitaminas, fibras, proteínas. E já existe uma série de estudos que fala sobre o benefício desses leites no combate a diabetes, problemas cardiovasculares e até mesmo em prevenções do câncer. Mas lembre-se sempre que a melhor pessoa para indicar qual leite vegetal vai ser o melhor para o seu dia a dia, para repor a sua necessidade nutricional, é um nutricionista. Então consulte um bom profissional que vai saber lhe orientar de maneira correta em relação a qual leite vegetal escolher. Então, no segundo bloco nós vamos fazer um estrogonofe sem leite de origem animal e vegetariano. E no terceiro bloco nós vamos fazer um pudim lindo, sem leite de origem animal e sem glúten. Fica comigo que o programa de hoje tá lindo! Voltamos com Retempera e hoje nós estamos falando sobre leites vegetais. A segunda temporada do Retempera veio assim com um sabor de casa. Nós estamos pegando receitas tradicionais, caseiras, que todo mundo gosta e transformando ela em receitas sem glúten e sem leite. A receita de hoje é um estrogonofe, onde nós vamos utilizar um leite vegetal. O estrogonofe é uma receita que agrada gregos e troianos. Todos gostam e está presente em todas as famílias, não é mesmo? O primeiro passo então vai ser preparar o nosso molho branco à base de leite de inhame. E como aqui no Retempera nós adoramos criar novas versões e com isso acrescentar saúde ao prato, eu vou ensinar para vocês a preparar um delicioso molho branco que vai ser um coringa para várias receitas de vocês aí em casa. Para o preparo do nosso molho branco, nós vamos utilizar 3 inhames picados, 600 ml de água, sal e pimenta preta, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de levedura nutricional. A primeira etapa para prepararmos o nosso molho branco é começar com o preparo do leite de inhame. E para isso eu tenho aqui 3 inhames já descascados, limpos. Só que nós precisamos fazer isso com 8 horas, cerca de 6 a 8 horas de antecedência. Por quê? Porque o inhame precisa ficar de molho. Vocês vão descascar, vão picar, vão cobrir com água e deixar ele de molho por 6 horas, 8 horas.
Por quê? Porque ele vai liberar aquele excesso de amido presente. E depois vocês descartam aquela água e vão utilizar uma água nova. Vai tudo para dentro do liquidificador. E batemos. Pronto, batemos até ter um creme homogêneo. Agora, nós precisamos peneirar esse leite. Pronto, já peneirei o nosso leite de inhame. E agora nós vamos iniciar o preparo do nosso molho. Muito importante, esse leite de inhame feito desta forma, ele deve ser utilizado sempre quando for cozido. Ele precisa ir ao fogo. Algumas pessoas utilizam como bebidas, utilizam com café, enfim. Mas para isso ele precisa ser cozido previamente, ok? Como aqui nós vamos cozinhar ele, vamos fazer um molho branco, nessa etapa o nosso leite já está pronto. Então vamos para a panela. O leite de inhame é um excelente substituto do leite de vaca, porque ele tem pouco sabor, a coloração é praticamente a mesma, ele engana muito bem sem conferir sabores diferentes, como acontece com leite de coco ou leite de amêndoa. Agora aqui nós vamos juntar o nosso amido de milho, vamos juntar também levedura nutricional. Eu sei que muita gente deve estar pensando, o que é isso? O que é essa levedura nutricional? A levedura nutricional é uma levedura inativa, ou seja, ela não faz fermentação, como a levedura do pão, enfim. Ela está nessa forma aqui já inativa. Ela é muito utilizada por veganos que não consomem produtos de origem animal, mas precisam repor algumas vitaminas do complexo B e acabam utilizando ele adicionados a molhos, a saladas, ao arroz, enfim. Ele repõe vitaminas do complexo B e também dá um ligeiro sabor a queijo, porque essa levedura tem essa característica, ela tem um sabor muito leve a queijo. Então no molho branco ela casa perfeitamente. Essa levedura nutricional não é a levedura de cerveja, tá bem? É uma levedura diferente da levedura de cerveja. Isso costumam me perguntar muito nas aulas. É outro tipo de levedura. Agora aqui, juntamos o sal e um pouco de pimenta preta. E lembra que eu sempre converso sobre a pimenta preta, né? Pimenta preta precisa ser moída na hora e não utilizar aquela pimenta que já vem moída no frasco, que já está ali há muito tempo moída, ou seja, já perdeu o aroma, já perdeu o sabor. Então optem sempre por ter pimenta para moer na hora, faz toda a diferença. Agora, sem ligar o fogo, nós vamos misturar tudo. Por quê? Porque o amido de milho, se não for bem misturadinho, vai trazer aqueles gruminhos indesejáveis. Pronto, agora vamos ligar e misturar bem até ter um molho espesso, bastante grosso, para que possa ser adicionado ao nosso estrogonofe. Para o preparo do nosso estrogonofe, nós vamos utilizar 2 dentes de alho, cogumelos, grão de bico, gergelim, páprica, vinho branco, azeite, tomates, cebola, ervas frescas, sal e pimenta. Primeiro passo, então, para o preparo do nosso estrogonofe vegetariano é limpar os cogumelos. Então, cogumelos nós nunca lavamos. Por quê? Porque ele funciona como se fosse uma esponja. Se vocês colocarem água para remover essas sujeirinhas ao redor, esse cogumelo vai absorver essa água e perde em qualidade absurdamente. Algumas pessoas limpam com um pano seco ou com papel toalha. O que eu prefiro fazer? O que eu gosto mais? Eu removo essa capa que o cogumelo tem. Então a gente entra com a faca aqui e vai removendo toda a sujeira.
Agora que já temos os nossos cogumelos bem limpos, nós vamos fatiá-los. De que maneira? Posicionem ele viradinho para baixo, fica um pouco mais fácil. E vamos laminar. Como a gente está fazendo o estrogonofe, eu vou tirar o pé e depois nós partimos ele à parte, para não ficar a lâmina muito alta. Vocês podem fatiar ele com uma espessura de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Não deixem muito espesso, porque senão fica desagradável para mastigar, enfim. Pronto, já temos nosso cogumelo limpo e laminado. Agora vamos reservar ele um pouquinho aqui e vamos picar o alho. 2 dentes de alho bem picados. Vocês sabiam que vocês podem mensurar o quanto que vocês querem sentir do alho na comida? Porque tem algumas pessoas que não gostam, não toleram o sabor forte de alho. Eu particularmente adoro. Mas para pessoas que não gostam muito, podem simplesmente amassar o dente de alho e deixar até a casca ao redor. Assim, se ele tiver só amassado, ele libera um pouco menos de sabor. Quando nós picamos o alho, ele tem uma superfície muito menor e maior é essa liberação de sabor para o alimento. Então vocês podem escolher quanto que querem sentir. Eu, para essa receita, vou picar. Agora, vamos para a cebola. Temos meia cebola aqui e vamos já picá-la também o máximo possível, bem picadinha, para que não se sinta a cebola de uma maneira maior. Quando a cebola fica um pouco grande, ela dá uma sensação muito ruim quando mastigada. Então, por isso que tem muita gente que não gosta de cebola, porque não gosta de encontrar ela na comida. Aqui, como é que eu costumo picar? Eu mantenho o nó da cebola, sem cortar. Corto primeiro nesse sentido. Podem utilizar a faca de chefe, a faca grande. Eu sempre digo para os meus alunos que vocês têm que fazer da maneira que fica mais confortável para vocês. Não existem muitas regras nesse sentido. Agora, cortamos aqui e picamos. Dessa forma nós temos pedacinhos menores de cebola. Agora vamos adicionar o azeite de oliva à panela, é o primeiro passo. Juntamos o azeite e aquecemos. Agora a gente vai saltear os cogumelos. Eu sei, é um termo um pouco mais técnico, mas saltear nada mais é do que jogar os cogumelos, mexer os cogumelos ou outro ingrediente de maneira rápida em uma panela que está muito quente. Então nós queremos que eles sofram um leve cozimento e que mantenha ainda aquela estrutura mais firme, que vai se assemelhar um pouco à carne, à estrutura, à textura da carne. Jogamos os alhos. Assim que o alho começar a dourar, nós já adicionamos aqui os cogumelos. Muito cuidado para não deixar o alho queimar, porque ele dá um sabor desagradável. Agora aqui os cogumelos. Segredo para quem faz cogumelo: não junte o sal. O sal nós juntamos depois que ele já foi salteado. Por quê? Lembra que lá no início eu comentei que o cogumelo é como se fosse uma esponja, ele tem muito líquido no interior. Se eu juntar sal, eu vou mudar a concentração do meio dele e ele vai perder líquido. E ao invés de fritar, de saltear, ele vai cozinhar em líquido. E não é o que nós queremos. Agora, nesse momento que ele já está levemente cozido, a gente junta o sal. Pronto, agora eu vou reservar esse cogumelo, eles não vão continuar no processo de preparo do nosso estrogonofe. Por quê? Porque senão ele vai ficar muito mole.
e eu quero que ele tenha uma textura um pouquinho mais firme. Então ele vai ficar aqui esperando e nós vamos passar para a segunda etapa. Juntamos aqui um pouco mais de azeite, a cebola e vamos deixar a cebola refogar até que ela fique bem translúcida, bem transparente e amolecida. Isso vai garantir que não se sinta aquela cebola de vez em quando no estrogonofe. Enquanto a minha cebola fica refogando, eu vou picar os tomates. Eu gosto de usar tomate sem pele para estrogonofe, tá? Acho que fica mais delicado, acho que não se encontra aqueles restinhos de pele. Gente, para essa receita eu utilizei aquele tomate que vem em lata, sem casca, enfim. Mas vocês podem, em casa, tirar a casca do tomate de vocês. Como é que eu costumo fazer? Eu faço um corte, como se fosse um X no tomate, não muito profundo, mas mesmo para cortar a pele, e coloco ele em água fervendo durante alguns segundos. Aquela água vai fazer com que a pele solte, fica muito mais fácil para remover aquela pelezinha. Agora, nessa cebola, que já refogou, já tá ótima, eu vou juntar o vinho branco. O vinho branco, o ideal dele é que vocês juntem antes de juntar o tomate. Porque o vinho branco é muito ácido, qualquer vinho adicionado à comida traz acidez. E o tomate também é ácido. Então a gente adiciona o vinho branco nesse momento junto com a cebola, para perder um pouco da acidez. Porque à medida que ele vai evaporando, ele vai perdendo essa acidez. E depois nós juntamos o tomate. Agora eu vou adicionar o tomate. Sal. Pimenta preta, tomilho, alecrim, cebolinha, salsão, grão de bico, agora nós vamos juntar aquele molho branco que nós fizemos no início, juntamos nesse momento. Agora, aquele cogumelo que nós separamos, nós vamos desligar. Nós vamos juntar nesse momento. Já desliguei a panela, porque eu não quero que ele fique cozinhando. E nós vamos adicionar junto com o suco dele, porque assim nós teremos ainda mais sabor. Agora eu vou reservar o nosso estrogonofe e no próximo bloco nós vamos preparar um pudim sem leite, de origem animal e sem glúten. Fica comigo que eu te garanto que o próximo bloco tá lindo. Voltamos com Retempera. Perdeu o primeiro bloco ou o segundo bloco? Calma, não te preocupa que vocês podem assistir ao Retempera e aos outros programas aqui da RDC TV acessando qualquer plataforma digital da RDC TV. Então, no segundo bloco nós fizemos um estrogonofe utilizando um molho branco feito com leite de inhame. Um estrogonofe um pouquinho diferente, vegetariano, usando grão de bico, cogumelos, enfim. Ficou lindo. Corre lá e assiste. Agora nós vamos fazer a sobremesa. Afinal de contas, qual é a casa que não tem um bom pudim? Então nós vamos preparar um pudim utilizando leite de coco, leite de amêndoa e zero glúten. Para o preparo do pudim, nós vamos utilizar 200 gramas de açúcar demerara, uma colher de sopa de essência de baunilha,
6 ovos, 80 gramas de leite de coco em pó, 200 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de amido de milho, 150 gramas de açúcar demerara para calda, 200 ml de leite de amêndoa. Vamos começar então o preparo do pudim. É super fácil, super rápido, é uma receita maravilhosa para se ter num domingo em casa, com a família, enfim. Primeiro passo, nós precisamos preparar a forma, ou seja, fazer aquela capa, aquela camada de açúcar que vai no fundo do pudim, que é o que deixa aquela beirinha dourada, mais acastanhada em cima do pudim. Então, para isso, colocamos aqui o açúcar. Vamos ligar em fogo baixo. O calor vai começar a desmanchar o nosso açúcar. Nós precisamos estar atentos para que ele não queime, porque se queimar, ele vai conferir um sabor muito amargo ao pudim. Então a gente fica de olho nele e vai virando devagarinho até que o açúcar esteja completamente derretido. Pronto, já derreti o açúcar, desmanchei. Nós vamos balançar ligeiramente para que cubra 1, 2 dedos da lateral somente e vamos deixar parar. Por quê? Porque eu preciso que esse açúcar volte a endurecer. Se eu largar quente, se eu largar o meu pudim, verter meu pudim aqui para dentro com ele quente ainda, vocês vão ter uma superfície não muito bonita. Então deixem secar, ficar durinho o açúcar e depois nós colocamos o pudim lá para dentro. Agora, para dentro do liquidificador, vai o nosso leite de amêndoas, o leite de coco. Ai, Rê, por que tu utilizou 2 tipos de leite? Por quê? O leite de coco, ele tem mais gordura, ele confere um pouco mais de cremosidade ao nosso pudim. E o leite de amêndoa, ele entra para quebrar um pouco daquele sabor tão intenso do coco. Vai ser um pudim que vai sim ter sabor leve a coco, mas a amêndoa ameniza um pouco desse sabor. Agora, amido de milho, essência de baunilha, que também entra para tirar um pouquinho daquele sabor tão intenso do coco. Aqui eu estou utilizando a essência de baunilha, tá? Mas vocês podem utilizar o extrato de baunilha. O extrato é muito mais concentrado e dá um sabor muito maior. Então optem pelo extrato. Ele é, digamos que das escolhas entre aroma, essência e extrato, a melhor escolha é sempre o extrato. Agora, o leite de coco em pó. Leite de coco em pó entra para dar mais ainda cremosidade à nossa receita. Deixa a receita mais espessa um pouco, então fica mais com aquela consistência mais semelhante ao pudim. O açúcar demerara, podem utilizar também o açúcar mascavo. Ele vai ficar um pouco mais escuro, o pudim, mas podem utilizar. Agora vamos para os ovos. São 6 ovos. Vou quebrar um a um, para não termos riscos. Eu prefiro quebrar os ovos assim separados, não diretamente lá para dentro, porque pode acontecer de ter um ovo estragado, um ovo não tão legal assim. Então, nós salvamos a receita. Por isso que eu quebro separado um a um. Agora vamos bater tudo. Pronto, já temos o nosso creme. Agora, como a minha calda já esfriou, já tá firme, eu vou verter lá para dentro do nosso pudim. O cheirinho tá ótimo, o cheiro da baunilha combinado ao cheiro do coco, do leite de coco, é maravilhoso. Então, gente, nosso pudim vai pro banho-maria. A água já tá quente na panela e ele vai ficar aqui cerca de 30 a 35 minutos cozinhando.
Gente, após esse período de cozimento do pudim, ele precisa esfriar um pouco e em seguida ir para a geladeira. Na geladeira ele tem que ficar por pelo menos 1 hora. Agora já vamos buscar o nosso pudim. Que já tá lindo. Não tem cara de domingo na casa da mãe? A minha mãe sempre tem pudim. Agora, vamos empratar nosso estrogonofe. Um arrozinho branco, básico, para receber o nosso estrogonofe. Vou finalizar com um pouquinho de salsa. O gergelim, que lembra que nós conversamos que é riquíssimo em cálcio. Um pouco de gergelim. Um fiozinho de azeite. E a pimenta preta. Pronto, prato principal resolvido. Já está prontinho o nosso estrogonofe. Agora vamos partir o pudim. Vamos então cortar o pudim. Tá lindo, super cremoso e sem leite de origem animal. Pronto, gente, temos então o nosso estrogonofe vegetariano com leite de inhame, 0 leite de vaca. Temos aqui a nossa sobremesa, nosso pudim também sem leite de origem animal e sem glúten. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que retempere também a tua vida com muito mais cor, sabor e saúde.